Se você acha que a situação nas nossas cidades costeiras é complicada com a possível subida do nível do mar, tem como isso ficar muito mais complicado. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2022, a COP27, o primeiro-ministro de Tuvalu disse que o aquecimento dos mares está começando a engolir as nossas terras, centímetro por centímetro. Mas o vício do mundo em petróleo, gás e carvão não pode afundar nossos sonhos sob as ondas. E ele não estava exagerando. Tuvalu é um país que fica em uma ilha do Pacífico que está correndo o risco de ficar submersa com o aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global. Apesar desse e de outros problemas, a redução do uso de combustíveis fósseis não foi uma prioridade durante o encontro. Muito pelo contrário, aliás. O lobby das indústrias de petróleo e gás registradas para participar da COP27 era maior do que a delegação de quase qualquer país, com exceção dos Emirados Árabes Unidos. E olha que não faltam alternativas para esses combustíveis. Energia solar, energia eólica, energia geotérmica, energia hidroelétrica, bioenergia, energia dos oceanos. O que não falta é opção de energia renovável no mercado. Nesse último episódio dessa série sobre meio ambiente e sustentabilidade, a gente vai conversar sobre o que precisamos para mudar nossa trajetória climática, as alternativas do uso dos combustíveis fósseis ou energias renováveis. Hoje em dia, com o reconhecimento do nosso papel na catástrofe climática, nós falamos sobre reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sobre desenvolvimento sustentável e melhorias para o meio ambiente. Mas o pensamento sobre energias renováveis começou por um motivo bem mais simples e direto: dinheiro. Isso porque lá em 1973, os membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo fizeram um embargo petrolífero. Eles fecharam a torneira desse fornecimento, o que aumentou em até 4 vezes o preço do barril de petróleo para países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E aí, nesse cenário de crise energética, muitos países começaram a explorar fontes alternativas de energia. O Brasil, inclusive, aí no meio. Por aqui no Brasil, a crise do petróleo chegou forte. Naquela época, o custo das importações de petróleo acabou representando quase que metade de todas as exportações que o país fazia. E o aumento dos preços do petróleo pressionou muito a economia brasileira. Aí, como solução, o governo brasileiro buscou um substituto para a gasolina e encontrou, tanto que a gente usa o álcool da cana-de-açúcar até hoje. O programa Proálcool se baseou na produção de grandes quantidades de etanol de cana-de-açúcar como um substituto para a gasolina. Ao invés de extrair ou importar combustíveis fósseis, nós passamos a contar, pelo menos em parte, com um combustível cultivado pela agricultura. Mesmo assim, não transitamos completamente do petróleo e do gás para fontes mais renováveis de energia. Só que o que nós temos hoje é que os combustíveis fósseis são 85% da energia primária que impulsiona economias globais. E o consumo de combustíveis fósseis é responsável por 56,6% de todas as emissões de gases de efeito estufa feitas pela humanidade. E a gente paga um preço novo agora. Quase 50 anos depois, nós estamos de novo em uma crise global de energia com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O preço do gás natural atingiu preços recordes, o que acabou aumentando o custo da eletricidade em alguns mercados, como nos países europeus. O preço do petróleo atingiu o nível mais alto desde 2008, já que no Brasil a falta de água que a gente explicou nos vídeos de desertificação e crise hídrica tem contribuído para uma conta de energia elétrica especialmente alta, já que a nossa principal fonte de energia elétrica são as hidroelétricas. E apesar das semelhanças com a crise energética de 73, a crise atual tem diferenças importantes. A crise de hoje em dia envolve todos os combustíveis fósseis, enquanto os choques de 70 foram mais limitados ao petróleo em uma época onde a economia global era muito mais dependente do petróleo em si e menos dependente do gás. Fora que hoje em dia, com a economia mundial muito mais interligada do que há 50 anos, isso aumenta o impacto internacional de qualquer coisa. Com isso,
mais e mais as energias renováveis voltam a surgir como uma possibilidade de saída dessa crise energética. Se a emissão de carbono não apela o suficiente, o incentivo pode acabar vindo do bolso. Assim como os choques do petróleo estimularam grandes avanços, talvez a crise econômica atual, por conta do gás e do petróleo, podem ser um estímulo para o aumento do investimento nas energias renováveis. O que a gente chama de energias renováveis são todas as formas de produção de energia que possam ser repostas por processos naturais em uma velocidade que é igual ou maior do que o nosso gasto. Ou seja, a energia é produzida mais rápido do que nós conseguimos consumir. Os combustíveis fósseis, como o próprio nome diz, foram formados ao longo de milhões de anos pelo processo de fossilização, que transformou matéria orgânica em carvão ou em petróleo e gases. Um processo que, convenhamos, dá um certo trabalho para acontecer de novo e leva tempo, né? E não tem a menor chance de acontecer em tempo hábil de repor o que nós gastamos. Gasolina, gás natural e carvão mineral são consumidos de uma maneira muito mais rápida do que eles são produzidos na natureza. E não é só uma questão de aquecimento do planeta ou da disponibilidade desses combustíveis. Além de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, as tecnologias de energias renováveis também podem ser melhores contra a poluição do ar em comparação com os combustíveis fósseis, como a gente já explicou num outro vídeo dessa série por aqui. E isso acontece porque as energias renováveis têm baixa intensidade de carbono, com emissões que variam de 1 a 10% das emissões quando comparadas com energia equivalente produzida por combustíveis fósseis. Isso tem a ver com a sustentabilidade dessas fontes energéticas. Para um recurso de energia renovável ser sustentável, ele deve ser inesgotável sem prejudicar o meio ambiente e o clima. Até para a gente chamar biocombustíveis de sustentáveis, eles idealmente não devem aumentar as emissões de gás carbônico e também não podem agravar outros problemas ambientais, muitos dos quais tratamos aqui na série, como afetar negativamente segurança alimentar ou exigir o uso excessivo de água ou de produtos químicos ou ameaçar a nossa biodiversidade. Ou seja, para serem positivos para o meio ambiente, os serviços de energia devem ter menos impacto ambiental do que usar combustíveis fósseis. E integrar tudo isso pode ser bem complicado no Brasil. Por exemplo, a produção de biocombustíveis, como o etanol ou como o biodiesel, pode competir com o uso da terra e dos recursos para o plantio de alimentos, ou pode ser um cultivo baseado no uso insustentável de água. E falando do Brasil, em 2021 a gente emitiu a maior quantidade de gases de efeito estufa em quase 2 décadas. E no setor de energia o aumento foi de 12,2% em relação a 2020, o que é a maior alta desde o milagre econômico da ditadura militar de 73. Foi equivalente a 435 milhões de toneladas de gás carbônico em 2021 contra 387 em 2020. E essas emissões vêm da queima de combustíveis. Transporte, energia e geração de eletricidade, por exemplo, geram muito disso. Também tem as chamadas emissões fugitivas, que são causadas pelo escape de gases de efeito estufa durante a produção dos combustíveis, como o metano que acaba escapando durante a produção do petróleo e do gás natural. E esse aumento todo aqui no Brasil se deve a uma série de fatores. O primeiro deles é a retomada da economia depois da fase mais grave da pandemia de Covid-19. Também tivemos uma crise hídrica em 2021, depois de passar pela pior estiagem em 9 décadas no centro-sul do país, como já falamos por aqui. Essa crise secou as hidroelétricas e forçou o uso de termoelétricas para compensar a produção de energia, o que diminuiu a parcela de energia renovável na nossa matriz energética nacional. Enquanto o consumo de eletricidade aumentou 4%, no mesmo período as emissões de gás carbônico cresceram em 46%. Em 2021, comparando as fontes de toda a energia por aqui no Brasil, a maioria delas, 61%, são de fontes não renováveis, contra 39% de fontes renováveis. Mas se o Brasil produz mais energia de fontes não renováveis, por que a gente se gaba de ter uma das matrizes mais limpas do mundo? De uma forma geral, a matriz energética é o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar carros, preparar comida no fogão e gerar eletricidade. E matriz elétrica é aquela formada pelo conjunto de fontes disponíveis só para geração de energia elétrica. O Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem principalmente renovável, com destaque para as hidroelétricas, que respondem por mais da metade da oferta interna do país. As fontes renováveis,
representam 78,1% da oferta interna de eletricidade no Brasil. Mas mesmo com uma matriz energética e elétrica relativamente limpa, o Brasil tem várias políticas de incentivo e subsídios para combustíveis fósseis. Só em 2021, os combustíveis fósseis e derivados movimentaram em torno de 118 bilhões de reais. E todo esse dinheiro estimula tanto a produção quanto o consumo de petróleo, gás natural e carvão mineral no país em pleno século XXI. O problema desses combustíveis fósseis é que, além de toda a poluição que eles geram, a contribuição deles para os problemas ambientais é muito desproporcional. Em 2021, o subsídio para o carvão pela Conta de Desenvolvimento Energético foi de 749 milhões. No mesmo período, o valor para fontes renováveis foi 3 vezes menor. Mesmo que a contribuição do carvão seja só de menos de 3% da oferta de geração de eletricidade no Brasil e que as emissões dessa fonte representem 30% das emissões do setor elétrico. Além de causar problemas que envolvem até o nível de mercúrio no mar, que também já explicamos por aqui. A verdade é que a diversificação da nossa matriz energética torna o carvão desnecessário a essa altura. Pouco a pouco a gente já transitou do carvão como fonte de energia para o petróleo e depois para derivados e depois para o gás natural. O uso do carvão só se mantém porque tem renovação e ampliação de subsídios, em especial por meio do novo Programa para o Uso Sustentável do Carvão Mineral. Sim, um programa que busca estabelecer uma política para a continuidade da atividade de mineração de carvão nos estados da região sul do Brasil, feita através da geração termoelétrica de energia e produção de novos produtos a partir do carvão mineral. De novo, em pleno século XXI, esse novo programa é visto como uma nova cloroquina do setor elétrico, porque está tentando vender a ideia de que o carvão mineral, além de necessário, seria sustentável. A justificativa é que ele vai ter um reaproveitamento dos resíduos da mineração gerados no passado e que esses resíduos serão aproveitados nas novas usinas termoelétricas instaladas ao longo da execução desse programa. Só que, na verdade, o programa vai na contramão da transição energética para fontes de energias mais limpas que buscam a construção de um sistema de energia limpo enquanto diminui o fornecimento e as emissões de combustíveis fósseis que a gente já usa. E a verdade é que a gente precisa de uma transição energética global para poder atingir o objetivo de limitar o aumento da temperatura média da superfície global para abaixo de 2 graus Celsius. A gente precisa de cada nova fonte de energia para poder resolver esse problema. Uma transição dos combustíveis fósseis para soluções novas de baixo carbono tem um papel essencial nisso, já que as emissões de gás carbônico relacionadas à produção de energia representam 2/3 de todos os gases de efeito estufa que nós emitimos. Para evitar o aquecimento de 1,5 graus, desde os tempos pré-industriais, a gente precisa converter 80% da infraestrutura de energia para emissão zero até 2030 e até 2050 teria que ser 100% dela. A energia sustentável é fundamental para o sucesso da Agenda 2030, que tem 3 metas principais sobre energia: garantir o acesso acessível, aumentar substancialmente a participação das energias renováveis na matriz energética global e dobrar a taxa global de melhoria na eficiência energética. Para os países em desenvolvimento, especialmente os mais pobres, a energia é necessária, fundamental para poder estimular a produção, a geração de renda e o desenvolvimento social e para poder reduzir os problemas de saúde que são causados pelo uso de lenha, pelo carvão vegetal, pelo esterco e outros resíduos agrícolas queimados. Nesses locais, transitar para uma fonte energética mais limpa pode impactar diretamente na produtividade do país, já que para os países mais industrializados, as principais razões para incentivar energias renováveis são reduzir as emissões para mitigar mudanças climáticas. E aí preocupações com o fornecimento de energia seguro e geração de empregos também aparecem. A experiência tem mostrado para a gente que uma transição energética leva tempo, normalmente meio século, desde a primeira aceitação do mercado para uma fonte de energia até a participação da maioria do mercado para promover essa mudança. Só que as transições energéticas anteriores foram impulsionadas por mudanças tecnológicas, pela economia, pelo acesso a recursos ou serviços de energia que eram melhores para os consumidores. E, embora uma transição bem-sucedida seja tecnicamente possível agora, ela vai depender de mudanças muito mais rápidas e mudanças políticas em direção a esforços conjuntos e coordenados para a gente poder integrar
todas as preocupações globais, como mudança climática e prioridades políticas locais e nacionais. A transição que a gente fez do carvão para o petróleo e depois para passar para o gás natural foi uma troca por fontes que emitem proporcionalmente cada vez menos gás carbônico. Só que agora não dá mais tempo de esperar um passo mais natural dessa transição. O nosso impacto no planeta está alto demais para a gente contar com a sorte. Energia eólica, solar, biocombustíveis, a gente precisa de cada alternativa dessa para poder deixar de esquentar tanto o planeta sem perder a produção. Todas as sociedades precisam de energia para poder atender a qualquer necessidade humana básica. Iluminação, cozinha, conforto do espaço, mobilidade, comunicação e para atender todos os processos produtivos. O desenvolvimento social e econômico sustentável depende de um acesso garantido e acessível a recursos energéticos para poder fazer serviços de energias essenciais sustentáveis. A gente não quer abrir mão dos confortos e das soluções que o nosso consumo de energia trouxe, mas também precisamos pensar em qual é o custo de manter esse estilo de vida que depende disso tudo, especialmente quando a nossa vida está em risco por conta disso.